boa noite. Estamos hoje, é um dia histórico, né? Estamos aqui na primeira semana municipal de conscientização sobre alergia alimentar. Nós, vereadores, agradeço aqui a presença do nosso presidente, vereador Palinha, vereadora Alessandra Lucchesi. Nesta noite, então, com muita alegria, a Câmara cedia palestra para consagrar o que estabelece a Lei Municipal número 6.304 de 2021, originada por projeto de minha autoria, instituindo a Semana Municipal de Conscientização sobre Alergia Alimentar, a ser comemorada na terceira semana do mês de maio. O objetivo da semana é o de conscientizar todos os setores da sociedade com relação à alergia alimentar, que é definida como uma hipersensibilidade do organismo a algo ingerido, inalado ou tocado, gerando uma resposta do sistema imunológico que vê como ameaça uma dada substância, no caso, um ou mais alimentos. Para abordar tão importante assunto, então, teremos a participação de dois renomados profissionais, aos quais desde já agradecemos, que são eles, na verdade são três profissionais, a doutora Elaine Gagete Miranda da Silva, médica alergologista e pediatra, doutor Jaime Olbrich Neto, médico pediatra, e a doutora Letícia Sanches Oezal, residente na disciplina de alergia e imunologia. Também ocupa lugar nesta mesa a secretária de Educação, Cristiane Amorim, que nos incentivou para a realização deste encontro. Agradeço mais uma vez os meus companheiros vereadores, né, vereador Palinha, vereadora Alessandra Lucchesi, muito obrigado. Também gostaria de agradecer as presenças das profissionais da Rede Municipal de Ensino, que aqui comparecem em busca de conhecimento sobre o assunto. Informo também que estamos ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara. Então, inicialmente, gostaria de, pelo menos, ouvir uma boa noite do doutor Jaime. Primeira semana é histórica, então tudo isso é gravado, fica para a história dessa semana. Bom, boa noite. Acho que é uma oportunidade rara essa que a gente pode estar vivendo agora, porque nem todos os municípios têm esse tipo de preocupação e tem uma lei como essa e tem essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então, agradeço imensamente a oportunidade de participar e de falar de um assunto extremamente importante e que pode muitas vezes passar despercebido pela maioria de nós aí. Tá? Eu agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Também gostaria de ouvir uma boa noite da secretária Cris Amorim. Em nome do vereador Lelo, eu agradeço a presença de todos e gostaria de agradecer imensamente o convite da doutora Elaine para a Secretaria Municipal de Educação, para que nós pudéssemos fazer parte desse projeto tão importante para as nossas crianças. Muito obrigada. Também boa noite da nossa querida Letícia Sanches, residente da disciplina de Alergia e Imunologia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa semana tão importante. Obrigado, doutor Jaime, Cris, doutora Letícia. Agora, então, gostaríamos de passar, né? Teremos a palestra da doutora Elaine, médica formada pela Unesp Botucatu, com residência em pediatria, também pela Unesp Botucatu, doutorado em clínica médica na área de alergia e imunologia pela Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. Atualmente faz parte dos departamentos de anafilaxia e de imunoterapia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Então, com a palavra, doutora Elaine Gagete.
Deu certo? Deu. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer muito, principalmente ao Lelo, que abraçou essa ideia antes mesmo dele ser vereador, né? Falei, Lelo, se você for vereador, eu quero que você nos ajude a ter um projeto para a gente melhorar o atendimento de crianças alérgicas aqui no nosso município. E ele abraçou a causa, então, muito obrigada, Lelo. Quero agradecer muito ao Jaime, à Letícia e todo o pessoal da Unesp, da área de alergia e imuno, que também depois a Letícia vai contar para a gente como nós estamos imaginando encaminhar essa semana a partir desse evento. E certamente a Unesp vai ser uma instituição fundamental para a gente poder melhorar o atendimento a essas crianças. E agradecer muito a Cris, que abraçou também a ideia, está nos ajudando nesse projeto, que sem dúvida alguma vai ser muito bom para todas as crianças e para as pessoas em geral, né? Crianças, adolescentes, nós temos um projeto aí até o ensino médio, né? Depois a Letícia vai explicar melhor isso daí. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é o que é alergia, né? Como que a alergia impacta a saúde das pessoas, o que não é alergia, porque eu fico imaginando que é alguma coisa assim complicada, né? Principalmente para a escola, ter crianças alérgicas ali que às vezes a escola não sabe nem muito bem como lidar com isso. Então, eu preparei aqui uma exposição de uns 20 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai estar aberto para responder as perguntas, né? Então, assim, o tema central é assim, olha, meu filho tem alergia alimentar, e agora? Né? Mas poderia ser, meu aluno tem alergia alimentar, e agora? Né? Então, o que é importante saber sobre a alergia alimentar? É isso que nós vamos conversar um pouquinho, né? Então, assim, o Lelo, ele já falou um pouquinho, já adiantou aqui o assunto, que a alergia, ela é um problema de hipersensibilidade. Então, veja assim, se você come um camarão, pode acontecer... Ué, não está indo aqui, Lelo? Ah, aqui, já foi. O que pode acontecer... Opa, será que está aqui, ó? Que você fica de boa, né? Então, assim, a maioria das pessoas come o alimento e realmente não acontece nada. Mas em algumas pessoas, ela come o alimento e fica desse jeito, né? Fica toda empolada, fica com edema de glote, pode, às vezes, assim, até morrer, né? Então, assim, o que é alergia? Alergia é uma reação de hipersensibilidade, né? Aquela pessoa, aquele alimento, aquela coisa que, na verdade, na maioria das pessoas não causa nada. Na alergia, por um mecanismo imunológico, e isso é muito importante para a gente definir a alergia, precisa ter esse mecanismo imunológico. Então, são células, são anticorpos que o organismo vai fabricar. Imagina, assim, uma bomba, né? Essa bomba, ela vai ser disparada através dos nossos anticorpos, das nossas células, em cima desse alimento ou dessa substância para o qual a pessoa tem alergia. E as alergias, uma coisa muito importante, elas são sempre reprodutíveis. Uma pessoa que coma alguma coisa e uma hora tem problema e outra hora não tem problema, a chance de ser alergia é praticamente zero. Claro que muitas vezes as alergias elas exigem algumas condições. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm alergia a trigo, mas essa alergia só se manifesta se ela fizer atividade física. Mas
100% das vezes que ela comeu trigo e fizer atividade física, ela vai ter problemas. Então, vai ter essa alergia, porque as alergias elas são reprodutíveis. Então, se você reproduzir aquele alimento naquela situação, 100% das vezes a pessoa vai ter problema. Então, se uma hora tem, outra hora não tem, a chance de ser alergia é muito pequena. Tá? E elas são desencadeadas por proteína. Isso é uma coisa assim, muito importante, porque existe uma confusão imensa entre alergia e intolerância. A alergia é causada pela proteína do alimento. A intolerância é causada pelo açúcar do alimento. Então, vamos imaginar o leite, né? O que é a proteína? A proteína é a caseína, a globulina, é como se fosse o DNA do leite. Você pega um leite, você tem como tirar o açúcar desse leite, que o açúcar do leite se chama lactose, então você vai ter um leite com baixo teor de lactose. Você pega esse leite, você consegue tirar a gordura do leite, então você vai ter um leite desnatado, um leite magro. Mas você consegue tirar a proteína do leite? Não, porque a proteína é o próprio DNA do leite, né? Então, assim, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela não pode ter, assim, não é que ela não pode ter, se ela só tiver intolerância à lactose, ela não tem alergia, ela não vai ter problemas alérgicos por causa do leite. Então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir falar assim, ai, meu filho tem alergia, então eu dei o leite sem lactose e ele melhorou. Olha, então, ele não tem alergia, porque se você der um leite sem lactose para uma criança alérgica, se esse leite for à base de leite de vaca, essa criança vai ter problemas. Então, a diferença da alergia alimentar e da intolerância é porque a intolerância é um problema digestivo. Então, ela só vai dar problemas digestivos. Ela vai dar diarreia, vai dar vômito, vai dar flatulência, mas ela nunca vai dar um problema extra-abdominal. Geralmente, as intolerâncias elas são mais fracas, não é um problema grave que vai levar, por exemplo, a uma desnutrição, que vai dar sangramento, que vai colocar em risco a vida da criança. Geralmente é uma coisa mais branda, enquanto que a alergia, como nós vamos ver, pode dar muitos outros problemas e geralmente é bem mais grave do que a intolerância. Existem outros problemas também, né? A pessoa, quando tem algum problema com o alimento, ela sempre fala assim, doutor, eu estou com alergia por esse alimento. E às vezes não é alergia, né? E ela fica até frustrada quando a gente faz um teste ou quando a gente vê e fala assim, ó, isso daí não é alergia. Ela fala, como? Mas eu passo tão mal. Sim, você passa mal, porque você pode ter uma intolerância, você passa mal porque você pode ter uma intoxicação, mas nem sempre isso é alergia. Então, veja, por exemplo, uma coisa muito comum, chocolate. Quem é que tem enxaqueca aqui? Tem alguém que tem enxaqueca? A Alessandra tem. Quando a pessoa que costuma ter enxaqueca come chocolate, ela tem muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Mas isso não é alergia pelo chocolate. Isso é porque o chocolate ele é rico numa substância chamada tiramina e isso pode levar no cérebro a crises de enxaqueca. Então, nem tudo o que faz mal para a gente no alimento é causado por alergia. E aí, assim, nós temos dois problemas. Nós temos o problema com a falta de diagnóstico bem feito da alergia e nós temos problemas com o excesso de diagnóstico. Então, é óbvio que se a criança, né, ou o adulto tem alergia e isso não é diagnosticado, essa pessoa vai correr um risco de morrer até por causa da alergia. Uma anafilaxia ela pode levar à morte, né? Mas ela pode levar também a risco de diminuição do crescimento, até mesmo alguns tipos de câncer, né? No caso, por exemplo, da doença celíaca ou da esofagite eosinofílica,
pode acontecer se a pessoa não for tratada daquele problema. Então, deixar de fazer um bom diagnóstico de alergia alimentar é um problema sério, mas o excesso, o erro, achar que a criança ou o adulto tem alergia e aquilo não ser, que é algo que está aumentando muito, a alergia alimentar está aumentando demais, mas olha, igualmente está aumentando pessoas que não são alérgicas e que vêm ao consultório com uma placa, um diagnóstico, né, assim, falando assim, eu tenho alergia alimentar. E isso é péssimo, porque isso vai fazer com que a criança tenha, muitas vezes, uma alergia iatrogênica. O que significa isso? No corpo, nós temos uma janela de oportunidades. Então, assim, uma criança pequena, se ela não comer um alimento que seja um alimento alergênico até um ano e pouco, e ela pode desenvolver mais alergia do que uma criança que coma. Então, é muito importante a criança pequena, a partir de 6 meses, depois do desmame, ela comer de tudo. E muitas vezes as famílias ficam com medo, porque o irmão mais velho teve alergia, porque a mãe teve alguma coisa assim, e não dão aquele alimento para a criança. E passa aquele momento onde o corpo ele vai tolerar ao invés de reagir. Então, esse é um dos problemas do excesso de diagnóstico, você tratar errado. Outra coisa, imagine uma criança que seja alérgica a leite e ela não pode participar de nenhuma festa, a família não pode comer fora porque a criança é alérgica, e às vezes ela está com erro de diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E mesmo assim, a banalização da alergia, né? Então, eu imagino que nas escolas hoje em dia tenha lá pelo menos uns 10, 15% de crianças cujas famílias falam assim, meu filho tem alergia, né? Só que assim, dá uma escapadinha, a criança come e não acontece nada. Então, o que acontece? Quem está do lado fala assim, a alergia não é tudo isso, né? Aí vai dar o alimento para uma criança que realmente é alérgica e quase mata a criança. Então, essa banalização não é boa. A gente tem que saber dar nome aos bois e precisa, de fato, não ter esse tipo de situação, né? Quando eu vi esse quadro, eu dei muita risada, né? Porque isso daí é aquela coisa do Dia das Bruxas, né? Travessuras ou gostosuras, e está cada vez mais difícil de você achar uma criança que peça uma coisa normal, né? Um tem alergia à lactose, outro não pode comer glúten e parará. Então, eu acho que a cara das professoras na escola fica mais ou menos assim, né? Na hora do lanche. Então, assim, a gente se pergunta, por que está aumentando tanto a alergia alimentar? Na verdade, a gente não sabe exatamente. Porém, a gente sabe que a diminuição do aleitamento materno, ele tem muito a ver com isso. Então, assim, aqui vai o nosso apelo para que as crianças sejam amamentadas. Isso é muito importante. Vida ao ar livre é uma coisa que contribui para as pessoas não terem alergia. É muito importante atividades ao ar livre, e nessa vida atual que nós temos muito dentro das coisas da casa e tudo mais, isso também favorece. Comer alimentos naturais, alimentos não processados é outra coisa extremamente importante que reduz o risco de alergias em geral, e principalmente alergia alimentar. Então, nós temos algumas coisas que a medicina está estudando ainda, por exemplo, até que ponto os agrotóxicos, até que ponto você mexer tanto nos alimentos, né? A maturação deles meio à força, isso aumenta a alergia alimentar, né? A gente não sabe exatamente, mas é muito provável. A poluição é outra coisa que impacta, que está fazendo com que aumente. Esse tipo de situação, uma criança obesa, sedentária, comendo tudo que não presta, isso daqui aumenta muito o risco das crianças terem alergia alimentar e outros tipos de alergia também. E, claro, tem o fator genético, né? Porque é como eu brinco com os meus pacientes, você só é alérgico porque você pode, né? Porque você tem que ter o fator genético.
E os alimentos que dão mais alergia, nós sabemos, né? São o leite, o ovo, o trigo, a soja, o peixes e camarão, e etc., as castanhas. Então, existe um grupo de alimentos que é mais provável que dê alergia. Você pode ter alergia por qualquer outro alimento? Gente, eu tenho paciente que tem alergia pelas coisas mais esdrúxulas, por jaca, por manga, por kiwi, tem muitas alergias, mas nesse grupo aqui que vocês estão vendo, está assim no 80% das alergias alimentares. E é assim, as alergias não são todas iguais, cada organismo desenvolve um tipo de alergia. Eu vou falar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia, quais são esses tipos mais comuns de alergia alimentar. Então, existe, veja assim, quando a pessoa tem alergia, a gente divide em 2 grandes grupos. Tem as pessoas que têm alergias mediadas pela IgE, e as pessoas que têm alergias que não são mediadas pela IgE. Então, vamos lá, porque isso é uma coisa importante, é um divisor de águas assim. A IgE é um anticorpo, que é o grande responsável pelas alergias. Então, normalmente, de uma forma geral, quando a pessoa tem uma IgE aumentada, uma IgE específica para aquele alimento aumentada, ela tem uma grande chance de ter alergia por aquele alimento ou aquela coisa. É isso que as pessoas dosam no sangue, né? A pessoa fala assim, doutora, me peça um exame de sangue para ver se eu sou alérgica. É isso que a gente pede no exame de sangue, é a IgE específica. Porém, nem todas as alergias são causadas pela IgE específica. Tem algumas alergias que têm outros mecanismos, que envolvem células, que envolvem outras coisas que não conseguem ser dosadas. Então, veja, o primeiro erro é a pessoa falar assim, o exame deu negativo, então eu não tenho alergia. Não, porque ela pode ter o exame negativo e pode ter alergia. Como ela pode ter o exame positivo e não ter alergia? Porque alergia, a gente não faz o diagnóstico só pelo exame. Tem outras coisas que nós já vamos falar aqui. E vejam vocês que as alergias que não têm essa parte da IgE, existem muitas alergias alimentares que são dessa natureza, né? Então, vamos lá, primeira alergia, que é a mais séria, né? Porque ela é imediata, essa alergia é rápida, ninguém duvida que a pessoa tem alergia por essa, porque ela come uma coisa e imediatamente fica como vocês veem nessas fotos aí, ela fica inchada, ela fica cheia de coisa no corpo, a pressão pode cair, a pessoa fica pálida, porque muitas vezes o coração começa a não funcionar direito, ela fica muitas vezes com broncoespasmo, quer dizer, fica chiando, fica com falta de ar, e a língua pode ficar tão grande que não consegue nem respirar, né? Então, esse tipo de doença, que se chama anafilaxia, ela pode ser desencadeada, gente, por pequenas porções do alimento. Eu tenho paciente que, pelo cheiro, né, a criança entrou na cozinha que estava fervendo leite, ela já começou a ter sintomas, porque o cheiro, na verdade, é o próprio alimento que está ali em suspensão. Então, pode ser uma coisa muito, muito séria, os sintomas são muito rápidos e a gente depende de adrenalina para a pessoa não morrer, porque a pessoa pode morrer por edema de glote, pode morrer porque cai a pressão, e às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Então, as pessoas que têm anafilaxia, elas precisam ter adrenalina autoinjetável, e assim, se essa criança estiver na escola, alguém precisa fazer isso, porque muitas vezes não dá tempo de chegar até o pronto-socorro. Então,
esse tipo de alergia é muito importante. Agora, a gente tem aquelas outras alergias que não são IgE mediadas, e aí que mora o perigo, porque a pessoa come a coisa e ela não faz a conexão, porque essas alergias, elas são mais demoradas, elas não são imediatas. Então, essa esofagite eosinofílica, que está aumentando muito, é um tipo de alergia no esôfago, e a criança não come. São aquelas crianças assim difíceis de comer, elas perdem peso. Quando é criança maior, ela reclama muitas vezes de dor. Às vezes o alimento impacta, né? Porque o esôfago ele fica tão inflamado que a criança come, ou o adolescente, ou mesmo o adulto, e para aquele pedaço de carne, aquele pedaço de pão, e precisa até fazer uma endoscopia de urgência para tirar o alimento de lá. Então, é um tipo de alergia que está aumentando muito e que a gente deve desconfiar quando a criança tem muitas alergias, uma criança com asma, com rinite, com dermatite, e não come de jeito nenhum. A gente precisa pensar nesse tipo de alergia. E existe toda a alergia do trato gastrointestinal. Então, como vocês veem ali na foto, né, desde o estômago, passando pelo intestino e chegando até o intestino grosso e o reto, que é a última porção do intestino, a gente pode ter alergia em todos esses lugares. E os sintomas vão depender de onde onde se manifesta mais. Então, se a alergia é mais gástrica, né, mais no estômago, vai ter mais dor, né? Pode ter refluxo. Se a alergia é mais do intestino delgado, que é o intestino fino, essa criança ela pode ficar desnutrida, porque ela tem diarreia, ela não consegue absorver. Se o intestino, se está assim, totalmente envolvido, né, o intestino, o estômago, até o reto, ela pode ter um tipo de alergia que também está aumentando e que é uma coisa muito séria, que se chama FPAS. Essa FPAS, não sei se vocês já ouviram falar, é um tipo de alergia que a criança come o alimento e dali umas 4 horas ela começa a vomitar. E ela vomita, 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 até que ela entre em choque. Ela fica totalmente desidratada e ela pode até morrer de tanto vomitar, de tanto perder líquido. É um tipo de alergia que a gente precisa também estar atento, porque pode matar uma criança, isso daí. E se a alergia é lá embaixo no reto, ela tem aquele problema de sangramento. Quem é que já teve na família bebês que evacuam sangue, né? Ali logo nos primeiros dias, às vezes até com leite materno, né? Porque é o leite que a mãe toma, às vezes passa pequenas porções pelo leite materno e faz o bebê evacuar sangue, né? Então, todas essas alergias, elas têm que ser investigadas. O leite está por trás da maioria delas, mas pode ser trigo, pode ser ovo, aqueles alimentos lá. E na FPAS, gente, pasmem, que a coisa que mais dá FPAS é arroz e aveia. Então, vocês veem que qualquer coisa pode dar alergia, né? E as crianças que têm choro, né? Assim, muitas famílias procuram, assim, olha, meu bebê é irritadíssimo, não para de chorar, tem uma cólica terrível, né? Pode ser alergia? Pode, mas nem sempre é. Nem todo bebê que chora muito é porque tem cólica. E se a gente for fazer um teste, que seja um teste. Então, assim, às vezes vale a pena. A gente deixa 3 semanas, 4, o bebê sem tomar leite de vaca, né? A mãe sem tomar leite de vaca, para ver se isso tem alguma repercussão no bebê. Mas se não tem, volta com o leite comum. Tá? A mãe principalmente, porque geralmente são bebês bem pequenos, né? Às vezes refluxo também pode estar associado, mas nem sempre está. E a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença de autoimunidade. Então, o organismo ele fabrica autoanticorpos que agridem o intestino
por causa do glúten. Ele meio que confunde ali a proteína do glúten com a proteína do intestino. Sabe quando você quer bater numa pessoa e bate numa outra que parece ela, mas não é? É mais ou menos isso que acontece, né? Então, na doença celíaca, a pessoa não pode comer nada que tenha glúten, né? E isso é um problema porque também não é uma coisa imediata. Essa criança, ou mesmo adultos, né, que tem doença celíaca, e eu não estou falando em intolerância a glúten. A doença celíaca é uma coisa imunológica que, se não for tratada, pode dar até linfoma no intestino, que é um tipo de câncer. Então, é uma coisa muito séria. Não é esse negócio que a pessoa fala assim, eu como trigo, não me sinto muito bem, fico mesmo... Isso existe. Existe. Tem uma linha de médicos que acha que essa coisa de intolerância a glúten não é bem assim. Algumas pessoas podem ter, que dá um pouco de intestino meio... a pessoa fica com flatulência, fica se sentindo muito mal, mas você vai ver, ela não tem doença celíaca, né? É a mesma coisa que eu falei para os bebês. Você tem que fazer um teste. Faz um teste. Percebeu que ajuda a dieta, mas tem que ser uma dieta zero de glúten. Aquele negócio que as pessoas falam assim, se eu como muito, eu me sinto mal. Claro, né, gente? Se você come muito qualquer coisa, você se sente mal mesmo, né? Então, nem sempre é intolerância. Às vezes é porque você é meio gulosinho, né? E come demais a coisa e aí você fica passando mal. Então, assim... Tudo isso, né, quem tem doença celíaca não pode comer absolutamente nada que tenha glúten. Tem uma doença que chama dermatite atópica, que é essa doença de pele, que a primeira coisa que os pais chegam no consultório com um bebê desse, fala assim, doutora, meu filho tem alergia por alguma coisa, né? por alguma comida. E nem sempre é comida, mas pode acontecer. Então, bebês, né, e crianças maiores que têm dermatite atópica grave, que é um tipo de eczema, isso pode estar, em alguns casos, relacionado com alergia alimentar, mas nem sempre. Então, sempre a gente precisa avaliar. É aquela coisa que eu falei do excesso de diagnóstico e da falta de diagnóstico. E tem coisas, gente, que não são alergia e que, infelizmente, a gente vê muito as pessoas privarem as crianças de comer uma coisa porque acham que, principalmente leite, né? Assim, meu filho tem muita infecção de ouvido, então vou tirar o leite. E, às vezes, infelizmente, é o próprio médico que manda fazer isso, né? Mas isso não causa... A alergia não causa otite de repetição, não causa resfriado frequente, não causa distúrbio de sono. E a questão da alergia aos corantes é outro tabu, né? Isso assim é muito raro. Eu não falei que a alergia é uma coisa que precisa ter proteína. Um corante químico, ele não é uma proteína, então ele não dá alergia, né? Então, veja bem, pode, mas a pessoa fala assim, mas o meu filho melhorou quando eu tirei o leite dele. Porque talvez ele mamasse à noite, e aí ele tem refluxo, você tirou isso, você tirou uma causa de refluxo, melhorou o ouvido. Então, até pode acontecer de você tirar o leite e seu filho melhorar, mas não é porque ele tem alergia. Ele pode tomar leite em outros momentos, ele não pode tomar à noite para dormir, porque isso dá infecção de ouvido. Então, assim... É importante a gente dar nome aos bois, porque uma criança que tem infecção de ouvido de repetição, ela pode comer um bolo que tenha leite, ela pode comer uma comida que tenha leite. Não é isso que vai dar o resfriado nela. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico? Então, ali está escrito em primeiro lugar, história clínica. O alergista, eu acho que é o médico que mais gosta de conversar. Vocês veem como eu sou falante, né? Então, assim, tem que gostar muito de conversar, né? Porque a gente faz o diagnóstico na conversa. O exame, ele é subsidiário, quer dizer, ele vai ajudar. Mas depois que a gente acaba de conversar com o paciente, a gente já sabe o que ele tem. Você vai pedir exames para você conversar
confirmar ou, eventualmente, descartar. Mas 99% do diagnóstico é feito na conversa. E vamos falar um pouquinho, já está quase acabando, das dietas alternativas. Gente, é um crime a gente dar esses leites vegetais para bebê. E bebê não pode tomar esse tipo de coisa. Leite de arroz, leite de castanha, leite disso. Isso daí a gente até pode dar para crianças maiores como um suco, como uma coisa assim. Mas esses leites, eles não têm fonte proteico-calórica adequada, principalmente para lactentes. Então, crianças até 2 anos, elas não devem tomar esse tipo de leite. Se elas são alérgicas, elas precisam tomar alguma ou fórmula especial de alergia, outro tipo de coisa, mas nunca esses leites vegetais. E a alergia alimentar tem cura? A maioria das fica tolerante à medida que cresce. Existe também uma forma de fazer indução de tolerância. O que a gente tem visto atualmente, e esse é o último slide, é que assim, a tolerância ela está sendo cada vez mais para frente, né? Antes a gente falava assim, seu filho tem alergia, não se preocupe, até 5 anos isso passa. Hoje em dia a gente vê que tem criança que passa dos 5 anos e continua alérgica, tem criança que chega na adolescência, continua alérgica. Então, mas não é, graças a Deus, a maioria. A grande maioria das crianças consegue, à medida que vai crescendo, deixar de ser alérgica. Por isso que a alergia é uma coisa muito mais frequente na infância do que na idade adulta. Pode começar na idade adulta? Pode, principalmente com peixes, frutos do mar, pode começar, mas o mais comum é começar na infância. E existe, para as anafilaxias, esse tratamento que a gente chama de indução de tolerância, que isso é uma coisa que ninguém é para fazer isso em casa, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que a gente faz ali no hospital, no consultório, com muito cuidado, porque você pode ter nesse processo uma anafilaxia. Então, existe esse tipo de tratamento e quando a pessoa tem anafilaxia, não esquecer da adrenalina. Então, eu acho que era isso, eu estou às ordens para responder alguma coisa, quem tiver dúvida. Obrigada. Obrigado, professora Elaine. Bom, realmente foi uma aula, né, impactante, inclusive, né? Eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, cada um traz para si, né, um pouquinho do que foi falado, das coisas que acontecem nas nossas casas, parentes, amigos. Bom, então, nós vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta para qualquer palestrante que estiver aqui na mesa, pode se dirigir então ao microfone, né, que está ali atrás. Quem estiver acompanhando de maneira remota também pode enviar sua pergunta através de mensagem ao WhatsApp. O número está na tela, é 99610-1981. 99610-1981. Fique à vontade, quem quiser se inscrever, também pode levantar a mão. Vereador Palhinha, por favor. Gostaria. São 2 perguntas, doutora. A primeira delas é quando a senhora fala das alergias mediadas por IgE. Se eu me equivoquei, me perdoa, tá? A senhora fala que daí geralmente pede um exame de sangue. Esse exame de sangue, ele detecta que a pessoa ela tem predisposição à alergia, é isso? Ou detecta se ela é alérgica a algo? E daí a segunda pergunta, se eu puder, daí a senhora falou, eu estou falando porque assim, eu já tive algumas crises alérgicas quando criança e depois de adulto também. Só que até hoje eu nunca fui atrás de saber do que, assim, mas alergia realmente de fechar a glote, de ter que correr para o hospital, tomar injeção, daí ficar tudo meio grogue, etc. Tal. E a segunda, a senhora falou sobre a doença celíaca. Como que você diagnostica, diagnostica mesmo? Diagnostica essa doença, que tipo de exame é feito para se diagnosticar isso? A IgE, a gente pode diagnosticar assim, tanto no soro, né, no sangue da pessoa, quanto no teste alérgico.
Mas isso que você perguntou, Palinha, eu até agradeço, porque é uma coisa muito comum. As pessoas às vezes chegam e falam assim, doutor, eu quero saber se eu vou ter problemas, né? Meu filho nunca comeu camarão, eu quero saber se ele tem alergia por camarão. Olha, se ele nunca comeu, enquanto ele não comer e tiver alergia, você não vai saber se ele tem ou não, porque os exames para alergia, eles conseguem diagnosticar, eles conseguem fazer o diagnóstico da alergia, eles não conseguem dizer se a pessoa vai ter alergia ou não. Isso para qualquer alergia. Às vezes a pessoa vai fazer um acampamento, vem lá, doutor, eu quero saber se eu tenho alergia por abelha, porque eu falei, você já teve alergia por abelha? Nunca tive, então não tem como a gente saber, enquanto você não for... Alergia é uma espécie assim de acidente, entendeu? Assim, até você ter os sintomas, você não sabe se você vai ter ou não. Claro, existem as coisas que são mais... que dão uma dica para a gente, né? Então, por exemplo, a gente sabe se os pais ou irmãos são alérgicos, aquela pessoa tem maior risco de ter alergia. Se ela é obesa, se ela tem todos aqueles fatores que eu citei, ela tem um risco maior. Mas a gente nunca tem como afirmar que ela terá ou não terá. Com relação à doença celíaca, eu vou passar para a Letícia. Só para complementar, igual a senhora já tinha falado, né, a gente geralmente pede os IgEs específicos baseado na história. Então, se o senhor falar, olha, eu tive reação alérgica após comer camarão, a gente vai pedir o IgE específico para o camarão. Aí a gente vai entender se o senhor tem sensibilidade para o camarão. Para a gente decidir se o senhor é alérgico ou não, é mais pela história. O IgE específico mostra para a gente a sensibilidade, se o senhor é sensibilizado para esse tipo de alimento, tá bom? Com relação à doença celíaca, a gente também vai valorizar muito a história. Então, o paciente vai apresentar uma diarreia bem típica, explosiva, vai ter perda de peso, com perda também de músculo. E aí a gente vai conseguir investigar, tanto por exames laboratoriais, quanto por exames de imagem, na verdade, por biópsia. Então, o mais importante é a história, né? A história é o que mais importa para a gente, que é clínico. A gente valoriza muito a história. Em seguida, a gente acaba fazendo os exames de sangue e, se necessário, até biópsias por colono e toda a investigação. Tá bom? Isso que a Letícia falou é muito importante, Palinha, porque, assim, muitas vezes essas alergias iatrogênicas que eu citei é justamente por causa disso. Vem a criança lá e vem positivo para um monte de coisa. Já foi feito, né? Às vezes alguém já pediu, às vezes até a própria família quer ver e já pediu. Aí vem lá, IgE positiva, 0, alguma coisa para ovo, 1, alguma coisa para leite. Vem para tudo, sabe? Eu já recebi pacientes que estavam sem leite, sem ovo, sem soja, sem trigo, sabe? A criança estava desnutrida, porque tinha IgE específica. Então, isso que a Letícia falou é uma coisa que a gente precisa diferenciar. O que é uma sensibilização alérgica do que é uma alergia? Eu explico para os meus pacientes assim, olha, o fato de você ter uma super batedeira de bolo na sua casa não faz com que você seja um confeiteiro profissional, né? Você precisa usar, você precisa saber como é que funciona isso. Então, o seu organismo ele pode até fazer uma IgE específica, geralmente é baixa, para um alimento, mas isso não significa que o seu organismo ele está usando essa IgE para ele fazer uma alergia. Então, nesse caso, a gente chama de sensibilização alérgica. Então, a história é tudo de bom. Muitas dúvidas, né? E a gente fica pensando em várias alergias, né? Inclusive medicamentosa e tudo mais. Mas aí é uma história mais longa, né? Alguém gostaria de usar? Por favor, pode ir até o microfone. Boa noite, eu sou Ana Tereza, diretora da Escola Pacheco, e eu gostaria que a doutora fizesse uma explanação sobre a questão de contaminação cruzada para alergia celíaca.
Isso, então, assim, a gente chama de alergia cruzada quando a pessoa tem alergia por uma coisa e acaba, por tabela, tendo por outra. Esse é o termo mais científico, assim. Então, vamos pegar, por exemplo, o látex, né? Tem pessoas que têm alergia por látex, que é uma proteína da seringueira, né? E que a gente tem luvas de látex, tem várias coisas que tem látex, né? E essa pessoa que tem alergia a látex, ela tem, o organismo dela fabrica anticorpos contra o látex, mas ele fabrica também anticorpos contra coisas parecidas. É aquilo que eu falei de você não gostar de um e acertar o outro, porque é parecido, né? Então, as pessoas que têm alergia por látex, elas podem ter alergias por alguns alimentos também. Principalmente kiwi, banana, manga e outras coisas também. Então, a gente chama que tem sensibilidade cruzada. Outro exemplo é de pólen, né? Existem alguns pólens, isso é mais comum no hemisfério norte. As pessoas têm alergia por pólen e a IgE contra esses pólens é bem parecida com a alergia com algumas frutas. Então, a pessoa tem rinite por pólen e tem alergia por frutas. Então, isso é o que tecnicamente a gente chama. Outro exemplo muito grande, assim, que interessa muito a gente, é o leite. Então, o leite de vaca, teve uma época que o pessoal achou que leite de cabra fazia milagre, né? Então, assim, eu não posso com o leite de vaca, eu vou tomar o leite de cabra. E aí viram que não era bem assim, porque existe uma alergia cruzada. Então, assim, o organismo, são proteínas muito parecidas e o organismo vai atinge um e atinge o outro também. Isso daí é do ponto de vista médico. Agora, a gente tem que diferenciar se tem o alimento oculto. Aí é um outro conceito, né? Então, por exemplo, assim, a criança não pode comer, tem anafilaxia por alergia, por leite, vamos supor, né? E aí ela come alguma coisa que tem alguma proteína do leite oculta naquele alimento. E às vezes a pessoa nem sabe, por exemplo, tem algumas margarinas vegetais que têm traços de leite. Então, elas podem, se a criança for extremamente alérgica, não é uma alergia cruzada isso, é uma contaminação por um alérgeno, quer dizer, por uma substância causadora de alergia, que está num alimento que a pessoa não desconfiou. Ela pode ter reação por isso. E no caso da doença celíaca, a mesma coisa. Então, assim, toda vez que ela comer trigo, aveia, cevada e centeio, que são os grandes grupos de alimentos que têm glúten, né, ela vai desenvolver problemas. Né? E a gente sempre precisa saber se a criança ou o adulto está comendo alguma coisa que tem aquele alérgeno, não de forma cruzada, de forma escondida mesmo no alimento. Não sei se ficou claro assim, a diferença que é o que a gente chama de alergia cruzada daquilo que a gente chama de contaminação, ou de um alimento escondido naquele preparado culinário. Né? Você quer complementar, Letícia? É isso, né? Mais alguém, presencialmente? Por favor. Boa noite. Eu tenho são duas dúvidas, mas eu acho que vai ser meio parecido. Eu tenho um caso de uma criança que tem alergia a ovo, mas aí a mãe fala assim que se o ovo estiver frito e cozido, mas se ele estiver processado, ela poderia comer o alimento. E no leite a mesma coisa. Se for no Danone, no queijo, a criança poderia comer, mas o leite in natura não. É alergia ou é intolerância? Como definir isso? Obrigada. Então, o que a gente chama
sobre esses alimentos processados, a gente chama de baked, né? O que acontece? A proteína, como a doutora já explicou, essa proteína é quebrada a depender do tipo de processo que ela passa, né? Então, por exemplo, se ela come um bolo, um muffin que tem o ovo, ele vai ser assado e isso vai quebrar as proteínas do ovo, e com isso ele vai aceitar bem. Porém, se ele come um ovo frito de forma um pouco mais crua, as proteínas vão estar intactas e ele vai acabar tendo a reação. A mesma coisa do leite, tá? Então, acaba que o fato dele cozinhar o leite por bastante tempo, por uma certa temperatura, faz com que essas proteínas sejam quebradas, e aí o paciente acaba não respondendo. Mas isso varia de paciente para paciente. Tem paciente que vai responder mesmo que a gente cozinhe e outros não. Então, a gente precisa avaliar a criança e ver se ela realmente não responde aos bakeds, que a gente chama, né? Porque senão ela pode gerar uma anafilaxia, inclusive em casa ou na escola, tá bom? Certo. Vereadora Alessandra Lucchesi. Obrigada, presidente Lelo. Boa noite a todos que falaram, boa noite a todos o grupo de profissionais que estão aqui. Saudade de todo mundo, né? Bom ver o pessoal da educação de novo. Eu fiquei muito interessada e curiosa, se você puder explanar um pouquinho mais, doutora, principalmente na situação do cheiro da comida, porque eu vejo muitas pessoas que passam mal, principalmente depois do intervalo, né, as crianças ficam um pouco sensíveis com o perfume da comida. Isso me chamou muita atenção, né? Eu já presenciei muitas crianças terem dor de cabeça por causa do cheiro de uma comida, principalmente quando são frutos do mar. Não sei se o cheiro é mais característico, né? Eu já conheci várias que têm essa sensibilidade aí com esse cheiro, e eu nunca tinha pensado, do jeito que a senhora colocou ali, que a comida estaria vaporizada, vamos dizer ali, né? E uma outra também observação que interessante na sua fala, se puder também especificar um pouco mais, é o quanto a criança já se prepara nesse tempo, e qual seria o tempo, e qual seria essa ação, vamos dizer assim, de introdução da alimentação, para que a criança não tenha ou não desperte essa alergia, como a senhora comentou. Porque todos nós aqui, né, trabalhamos com crianças pequenas, né, que estão realmente sendo introduzidas numa alimentação saudável. Nós temos a cozinha piloto, que faz todo um cardápio balanceado, as creches fazem as suas comidas, né, a Cris tem oferecido isso com tanta qualidade. E daí fica essa preocupação, né? Quando uma mãe chega e fala, como agora a colega colocou, né, minha criança não pode comer o ovo, né, e está exatamente num processo de experimentação para se preparar para isso, qual é o papel, né, que nós, educadores, podemos ter em relação a isso para contribuir e não prejudicar todo esse processo. Obrigada, Vi, bem-vinda sempre. Muito obrigada. Então, essa questão do cheiro, a gente precisa ver até que ponto isso é alergia, até que ponto é alguma coisa assim por exemplo, eu sou vegetariana, eu não suporto o cheiro de churrasco, eu passo mal quando meu vizinho resolve fazer churrasco, eu já fecho todas as janelas, porque eu não gosto. Então, mas isso não é alergia, né? O que é alergia, que é assim, não são todos os pacientes, porque o tanto de sensibilidade varia. Tem pessoas, como a Letícia falou, assim, se comem o alimento não processado, ou depende um pouco da quantidade, às vezes porções mínimas não desencadeiam, mas se for um pouco mais. Mas existem pacientes que são tão sensíveis que com o cheiro eles já desencadeiam os sintomas de anafilaxia. Alessandra, não é uma coisa assim light, é uma coisa da pessoa ficar toda empolada, de começar a tossir, de começar a querer trancar a garganta, entendeu? Então, eu tenho uma criança que ela é muito alérgica, muito alérgica. E esses dias a mãe me ligou que, infelizmente, ela teve uma crise, foi para o hospital, precisou tomar adrenalina e tudo, porque o irmãozinho dela comeu um iogurte e pegou uma flauta para tocar.
E aí ela pegou essa flauta depois de um tempo e também quis tocar. E aí, como tinha um pouco da baba do irmão na flauta, que tinha comido iogurte, então percebe que pouco que é, ela teve uma anafilaxia. Né? Então, existem esses casos? Existem. Graças a Deus, eles não são tão comuns. Então, existem casos de pessoas que têm alergia, mas não é essa coisa de se sentir mal, esse negócio assim. É uma coisa bem mais acentuada. E com relação a isso, você quer falar da janela de oportunidades? Pode. A gente sabe que, assim, até um ano e meio, a chance de uma criança tolerar o alimento é muito maior do que ela rejeitar, e é muito mais provável que ela rejeite isso depois se ela não entrar em contato. Isso foi descoberto há uns anos atrás, nos Estados Unidos, porque lá eles têm um problema muito sério com alergia por amendoim. Então, eles viram qual que era a tendência das famílias. Não vamos dar amendoim para os nossos filhos, porque isso faz mal. A maioria das crianças são casos graves, criança morrendo por alergia. Então, as famílias evitavam. E aí eles perceberam que as crianças que deixavam de comer amendoim, depois elas evoluíam muito mais com alergia do que aquelas que comiam amendoim desde pequenininha. E aí foram estudar e viram que realmente, assim, se você introduzir alimentação de uma forma precoce, assim, desde que você respeite o período de amamentação, né? Assim, a partir de 6 meses, a hora que você começa. Se a criança não está mamando exclusivo no peito a partir de 4, 5 meses, o ideal é que ela coma de tudo de bom, né? Não estou falando para dar bolacha para a criança, né? Para dar pirulito, não é isso, né? Tudo que a criança comer de coisas saudáveis e não processadas é o ideal para que ela possa fazer, então, essa experiência com todos os alimentos bons, né? Então, ela deve comer ovo, ela deve comer peixe, ela deve comer camarão, se for do perfil da família. Ela deve comer de tudo, porque isso faz com que ela vá ter menos alergia alimentar posteriormente. Se me permite, então essa lacuna de oportunidade, ela tem até uma faixa de idade de 2 até 3 anos? De 1 ano e meio a 2. Tá, o pequeno, né? Porque... O ideal é que até 2 anos as crianças ingiram todos os alimentos alergênicos, soja, trigo, ovo, tudo isso. E que isso faça parte da dieta dela. Desde, obviamente, que ela não tem alergia, né? Porque tem criança que manifesta alergia desde muito pequenininha, né? Obrigada. Interessante, né? Acho que pouca gente sabia dessa lacuna, né, de oportunidade. E diante mais alguém, gente, que queira fazer pergunta? Mas diante de todo esse debate, esse bom debate sobre o tema, surgiu então a oportunidade e a parceria com a Secretaria de Educação do município, através da secretária Cris Amorim, da Ana Barretti, que eu também agradeço a presença dela aqui, a secretária adjunta, com a pediatria da Unesp, através do Dr. Jaime, a doutora Letícia, e a excelente boa vontade da doutora Elaine Gagetti também, que trouxe essa ideia e essa vontade de fazer essa parceria, de tratar e testar, na verdade, todos os alunos das escolas municipais. É uma ideia fantástica, que todos nós aceitamos na hora, e eu gostaria que algum dos palestrantes falasse a respeito desse projeto que vai ser realmente revolucionário, e Botucatu vai ser um modelo, eu não tenho dúvida sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? A gente está muito animado e feliz com esse projeto, porque o nosso objetivo como ele já disse, né? A gente vai abranger todas as escolas municipais. Então, assim, é o primeiro trabalho que vai englobar tantos pacientes pediátricos, tá bom? O nosso objetivo com esse trabalho é a gente identificar aquelas crianças que têm um diagnóstico aí de alergia ou não têm esse diagnóstico, mas deveria ter.
Então, assim, a gente vai identificar essas crianças e, se, claro, os pais permitirem, a gente vai tentar entrar em contato e depois fazer o segmento, a devida orientação e, se possível, até o tratamento. Então, nosso objetivo é identificar as crianças e poder, nesse momento, realizar algum tipo de abordagem aí após a identificação. Eu esqueci de falar como que vai funcionar, né? A gente pensou numa forma bem fácil de acesso, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, um tablet, um computador. Então a gente optou por fazer por meio de questionário online. Então vai ser um questionário online, é muito rapidinho, acho que é de 5 a 10 minutos, né? Vão ter umas perguntinhas bem básicas sobre algum quadro alérgico que a criança teve, então quadro alimentar ou quadro de qualquer forma, e aí, por meio desse questionário, a gente vai identificar aquelas crianças que talvez precisem de segmento ou não, e aí a gente vai entrar em contato posteriormente. Hoje, nós atendemos, né, na rede municipal 27 mil alunos. Então, a Cozinha Piloto prepara diariamente alimentação de 27 mil alunos. E essa proposta de vocês é muito boa, porque hoje, por exemplo, nós temos na rede 4 crianças, né, que os pais foram até a escola e informaram a escola de que ela precisaria, que ela tinha alguma restrição e que ela precisaria de uma alimentação diferente. A Cozinha Piloto atende esses 4 alunos, faz as marmitinhas, né, preparam as marmitinhas, mandam individual para as escolas. E, aproveitando, eu gostaria de saber sobre uma conduta que nós temos, né, que às vezes é questionada pelos pais. Então, tem aqueles pais que chegam até a escola e dizem que a criança é alérgica, que tem algum problema, e a escola normalmente solicita aos pais que eles tragam para a escola um atestado médico, né? E aí os pais, muitas vezes, não trazem, mas querem receber essa alimentação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa conduta, se nós estamos certos, se realmente a escola deve cobrar, né, esse atestado, mesmo porque assim facilita para a merendeira, para a Cozinha Piloto, para a nossa nutricionista Meire, que prepara, e toda a equipe, né, com muito carinho a merenda dos nossos alunos, que elas tenham certeza de que realmente o que está sendo, se é preciso, como os pais dizem, e para ter certeza e mandar de acordo, né, a alimentação. A senhora poderia? Cris, isso é perfeito, não tem como ser diferente. Tem um trabalho que foi feito nos Estados Unidos também, que perguntaram para uma população, um número bem grande de pessoas, assim, olha, você tem alergia alimentar? E muitas, né, mais de 20% das pessoas falou que sim, foi um questionário. Aí eles chamaram essas pessoas e fizeram testes para ver se a pessoa tem, de fato, alergia alimentar. Sabe quantos por cento? Menos de 1%. Daqueles 20%, menos de 1% tinha, de fato, alergia. E os outros eram assim, olha, eu acho que é alergia, né? Porque eu não me sinto bem, porque eu cheiro e não gosto, enfim. Então, imagina se a escola não tivesse essa conduta. Vocês têm 4 em 27 mil, é isso? 27 mil alunos, vocês fazem 4 merendas especiais. Nossa, exatamente. Para ver, olha que coisa legal, né? Quer dizer, não é uma coisa super prevalente isso, né? Assim, se vocês não tivessem essa conduta, vocês teriam 1000 crianças. E correríamos o risco, né, da cozinha preparar uma comida inadequada, às vezes. Então, é aquilo que eu falei, a gente precisa ter um bom diagnóstico, né? Precisa, sem dúvida alguma. Então, a conduta é correta. Corretíssima. Precisa exigir por escrito que a família traga isso de um médico, né? Com certeza. Obrigada. Queria
gostaria só de complementar uma coisinha. Quem conhece, vocês conhecem melhor do que nós, mas eu tive a oportunidade num estudo recente de conhecer mais de perto as escolas, as pré-escolas, a escola infantil, as creches. Isso é fantástico, assim, o trabalho que a gente vê vocês desenvolvendo, o cuidado, tudo isso, as carteirinhas, a merenda, o local, o espaço físico é de uma qualidade fora do comum, comparável às que são privadas, às que são particulares aí. Então, primeiro, não achar que o serviço que vocês desempenham é menor de forma alguma. É extremamente importante e é extremamente necessário que vocês continuem com esse mesmo cuidado que vocês têm. Ou, se puder, em algum lugar que possa e que haja necessidade, até melhorar. Mas, essencialmente, quem conhece os espaços que vocês têm, as cozinhas que vocês têm, eu que já tive a oportunidade de ver isso, de ver o quanto mudou a merenda num tempo em que não tinha nem oportunidade de ter verduras, ou de ter acrescido ali frutas, ou ter outras coisas para determinadas populações, para determinadas faixas etárias. Então, a gente vê que melhorou muito, sim, fantástico. Além de todo o cuidado que vocês têm, isso melhorou bastante. Uma outra coisa na questão dos alimentos, é assim, você dá o alimento, a criançada vai brincar, e alimentos, frutos do mar, por exemplo, às vezes não é que ele esteja estragado nem nada, longe disso, mas às vezes ele acumula determinadas substâncias que vão dar dor de cabeça, sim, até nas crianças, uns são mais ou menos sensíveis do que os outros. Na questão, por exemplo, do ovo, né, a gente até discute, tem até uma foto mostrando qual é a temperatura que a gente consegue atingir com determinadas formas de cocção, se eu cozinho o ovo ou não. O que se tem também muito de alergia alimentar, mesmo para os médicos, é que eles vão aprendendo ao longo do tempo. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E alguns conceitos se mantêm, outros vão sendo jogados fora, de alguma forma. Então, o que a gente também sabe é que algumas pessoas têm aquelas IgEs específicas lá para uma determinada proteína do ovo muito alta, o que é desaconselhável até para se fazer o que a gente chama de imunoterapia ou de indução de sensibilização, de tolerância. A gente percebe que para determinados grupos, eles continuam comendo o ovo cru, o ovo mal cozido, o ovo bem cozido, e não acontece nada. Então, de novo, o que a Elaine colocou claramente é preciso ter uma história muito bem feita. Esse questionário, e por que ele é feito na forma de questionário, esse projeto? Exatamente para que se tenha a oportunidade de perceber essas nuances. E foi muito bem colocada a questão de nós vivemos um boom de alergia alimentar. Alergias de modo geral, sim, mas nós também temos que tomar cuidado para não superdiagnosticar uma coisa que não existe, não levar para vocês problemas que eles não existem. Imaginou se eu tiver que fazer a merendinha para cada um ali, vai ficar difícil. Outra questão clara médico que faz diagnóstico de uma alergia que tenha risco e tenha necessidade de ter dieta, sempre, seja lá o serviço que for, ele vai dizer e vai dar para esse paciente por escrito o que deve ser feito. E ele leva para a escola o profissional que cuida disso, independente de sermos qualquer um de nós, qualquer outro profissional que cuide dessa área, tem esse cuidado, e é necessário que as escolas tenham esse cuidado. É uma proteção para a escola, está documentado, é uma proteção para as professoras, até porque você virou as costas, o coleguinha aqui, como disse a Elaine, a história da flauta, o coleguinha aqui que não pode ter contato com o leite, vai lá e pega o docinho do outro, pega lá a merendinha do outro, e isso nós não temos um controle exato. Então, também, para que vocês estejam, de alguma forma, um pouco mais tranquilas e seguras do que se pode fazer ali. Dentro desse projeto, ele não se encerra nessa etapa. É claro que nós precisamos de mais conversas nesse sentido para levar mais informações e estratégias de
como conduzir essa situação dentro da escola e o que fazer em momentos em que isso ultrapasse a prevenção. Então, o que eu quero dizer? Alguém comeu alguma coisa que não devia e está passando mal. Tá, dá tempo deles chegar, o SAMU, o tenho, o que eu posso fazer? Né, para a gente também não ficar virando uma farmacinha ali dentro do serviço de vocês. Então, tudo isso, a oportunidade que nós estamos tendo agora é de melhorar a assistência aos pacientes e melhorar a assistência que vocês podem dar a eles quando nós não estamos com eles. Porque vocês ficam seguramente muito mais tempo com eles do que nós e muitas vezes do que os pais, porque nós não estamos contando o período em que eles dormem, né? Vocês ficam com ele o tempo todo acordado. Então, essa coisa é que nós precisamos também contribuir para que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade. Por último, eu queria deixar a minha alegria imensa de ver o serviço de educação que nós temos nesse município. Eu tive essa oportunidade, eu acho fantástico a acolhida que vocês têm, tudo que você leva, vocês abraçam, vocês têm um carinho muito grande, têm uma necessidade, uma sede de participar e são sempre bastante acolhedoras. Mais uma coisinha última. Fiquei muito feliz de ver Letícia participando dessa forma, assim, tão independente. Então, para a gente que está ali com ela, na fase de evolução, acompanhando os passos dela, é extremamente gratificante. Elaine é uma coisa maravilhosa. E, por último, também, uma das vezes que eu estive aqui, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conviver com ela, né, que foi um senhor Oswaldo Pagani, que era uma grande figura. Quem não conheceu, perdeu essa oportunidade. Eu, logo que entrei, senti saudade desses bons tempos aqui também. Obrigado, gente. Doutor Jaime, assim o senhor me quebra, né? Doutor Jaime, para quem não conhece, ele foi nosso secretário da Saúde aqui no município, um excelente secretário da Saúde. Quem nasce para servir, né, não tem como, né? Sempre vai aparecer servindo, sempre, a vida toda. Parabéns pelo seu serviço, pelos seus préstimos à nossa população. E eu acho que esse projeto é um projeto que vai ser revolucionário, vai ser um projeto de extremo cuidado com as nossas crianças. Tudo que é oferecido, meu neto está numa escola municipal, eu vejo ali como é o tratamento, né? A gente que acompanha, vota tudo aqui, né? Alessandra, Palinha, mas a gente sabe que o recurso, a gente faz de tudo para que esse recurso chegue o mais possível, né, nas escolas, mas quando você vê na prática ali ele sendo utilizado, e a revolução que vocês fazem dentro de cada escola, de cada creche, é sensacional. As escolas, agora um outro desafio, né, professora Cristiane, as escolas integrais. Então, quer dizer, são desafios que são colocados para a educação. E eu gostaria, inclusive, que a Meire estivesse aqui. Ela justificou a ausência dela, disse que está acompanhando, ela não pode estar aqui presencialmente, está acompanhando de forma remota. Todo o trabalho que eles fazem é sempre um orgulho. A gente, cada vez que vai na cozinha piloto, ela e a equipe dela realmente fazendo o máximo, com o maior capricho. E o nosso prefeito Pardini sempre falando o cardápio do dia. É impressionante como ele lembra. É bom de prato, né? Então, por isso que ele lembra. e cobrando qualidade, exatamente. E juntando tudo isso que foi falado com esse projeto, e a gente tendo esse cuidado, eu agradeço a família que veio aqui, né, que tem a filhinha que tem celíaca, né, e tem todo o acompanhamento, o cuidado, né. Eu fico muito feliz, né. Ela, na hora que foi votada essa lei, ela ligou, mandou uma mensagem agradecendo pelo cuidado que os vereadores estavam tendo com as crianças, com os nossos alunos aqui do município. Então, é fantástico isso. Eu acho que as famílias de Botucatu vão se sentir cada vez mais respaldadas, mais seguras com esse projeto. Então, eu deixo aqui a palavra aberta novamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
ou se alguém quiser fazer alguma outra manifestação aqui da mesa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje, uma noite rica, com muitas informações, muito conhecimento, dizer que a nossa TV Câmara, né, agradecer todos os funcionários que nos apoiaram aqui, a equipe da TV Câmara, que essa audiência ela está sendo gravada, ela é repassada, né, através do YouTube, das nossas redes sociais, através da NET, da TV aberta, várias vezes durante a semana. Então, é um produto que foi criado hoje, que foi gerado e que vai servir para muitas pessoas assistirem, não só nesse horário agora, né, ao vivo, como em outros horários que as pessoas puderem, dentro das suas casas, no conforto dos seus lares. Então, eu agradeço demais a presença de todos. Eu tenho certeza que essa é uma audiência histórica, por ser a primeira, mas, doutora Elaine, doutora Letícia, doutor Jaime, Cris, é a primeira de muitas, porque é uma semana que a gente vai tratar de uma coisa que é básica, que é a alimentação, né? E a gente vê que os alimentos, você encontra de tudo nos mercados hoje, e a gente tem que tomar cuidado e discutir sobre eles, fazer esse debate do que é bom, do que não é. E a gente tem aqui os melhores especialistas da nossa cidade, dentre outros que nós temos, mas muito bem representados aqui. Se vocês quiserem fazer o agradecimento final. Eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade, agradecer muito a presença de vocês que saíram de casa nessa noite tão fria, né? E agradecer e dizer do meu profundo respeito, da minha profunda admiração. Acho que professor vai tudo para o céu, assim, não vai nem passar. Eu lembro até hoje da minha professora primária, Dona Thelma. É uma coisa assim que a gente confia tanto no professor, a gente gosta tanto, né? Então eu tenho assim realmente assim uma grande admiração por vocês. E estamos às ordens, eu sempre estarei às ordens para o que puder ser útil, podem me contatar, que vai ser um prazer enorme atender vocês. Então, declaro encerrado nosso bom convívio dessa noite, com muita informação boa. Muito obrigado, gente.